Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa segunda parte da aula, né? E nós estamos falando sobre, vamos começar falando sobre a proteína do leite, né? Então, a composição da proteína. Como é que a gente pode enxergar isso, né? Basicamente, né, a proteína do leite, ela pode ser enxergada, né, sobre a composição dela. Então, vamos entender aqui. Mais ou menos 75% da proteína do leite, ela é considerada as proteínas chamadas de caseínas. E aí a gente tem depois, em maior quantidade, 18% de proteínas do soro e uma menor quantidade de proteínas que a gente vai chamar de nitrogênio não proteico. Então, o que é legal a gente saber aqui sobre a composição dessas proteínas do leite? Bom, primeiramente, né, é que assim, quando a gente pensa na caseína, né, que é a participação de proteínas são a contribuição das caseínas, a gente tem que lembrar que a caseína ela está muito relacionada com o rendimento dos produtos lácteos. E aí outra coisa também que a gente chama atenção aqui é a gente saber também que uma curiosidade interessante, né? Por exemplo, a gente tem duas polêmicas com o consumo de lácteos, né? A gente tem a intolerância, as pessoas que são intolerantes à lactose, e a gente tem também as pessoas que são alérgicas ao leite. E quando a gente tem essa condição de alergia ao leite, na verdade, o que significa isso? Significa que as pessoas que são alérgicas ao leite, né, muito provavelmente, a grande maioria dessas pessoas, elas não conseguem digerir com facilidade a proteína do leite. Então, essa alergia está ligada muito grande à caseína do leite. E aí, como a gente vai pensando assim, o que na dieta, como é que a gente faz para aumentar a proteína do leite, né? Da composição do leite e dos derivados lácteos. Uma coisa interessante também, gente, é o seguinte, é que hoje em dia, né, existe uma questão da parte dos consumidores muito grande, né, por consumir produtos lácteos com uma alta porcentagem de proteína. Então, esse pessoal que toma whey protein, né, muita parte dessa whey protein ele é derivado eles utilizam a parte das proteínas do soro do leite. Então, existe um interesse muito grande, né, assim, do consumidor em obter produtos com uma maior composição de proteína, né. E aí a gente teria uma maneira bem simplista de enxergar como é que a gente faz para aumentar a porcentagem de proteína do leite, né? Que teoricamente poderia dizer assim, é fácil, a gente pega e coloca mais proteína na dieta do animal e isso vai fazer com que a gente automaticamente tenha mais proteína no leite. O que acontece? Essa visão simplista, ela nem sempre dá certo. E aqui, para a gente poder entender o porquê que isso nem sempre dá certo, a gente tem que entender a relação de como que a proteína é digerida no organismo do ruminante, né? E qual que é a relação dela com os outros componentes da dieta. Então, a gente tem que entender que é o seguinte, primeiramente essa proteína que vem, né, a proteína que você vai colocar na dieta, a proteína bruta da dieta, ela vai ser digerida de duas maneiras, né? Ela vai ter uma parte que ela vai ser degradada no rumen e vai ter a parte que não vai ser degradada no rumen. A parte que é degradada no rumen, o objetivo dela principal é fazer a síntese vai ser utilizada para fazer proteína microbiana, que essa proteína microbiana, depois ela vai ser utilizada também, ela vai para o intestino também, vai ser metabolizada para cumprir as funções de exigências proteicas do próprio organismo de manutenção do animal, né? Mas o que é importante a gente entender? Que essa proteína bruta, a proteína que vai para o rumen, que vai ser degradada para sintetizar a proteína microbiana, ela só vai ser sintetizada em proteína microbiana se a gente tiver uma quantidade de energia que chegue ali também. Então, a gente precisa de níveis adequados de amido. Vamos ver um pouco melhor isso aqui? Então, imaginem só, gente. Vamos pensar aqui na proteína chegando no rumen, proteína bruta, né? E o que acontece com essa proteína? A proteína que é degradada no rumen, ela vai formar a proteína microbiana.
Porém, para que aconteça isso, o que tem que chegar junto ali? A gente tem que garantir que chegue energia. Então, a gente tem que garantir a parte de energia que vem de carboidrato não fibroso, né? Também pode vir do FDN também. E só vai formar proteína microbiana se a gente tiver a proteína, que vai ser degradada no rumen, junto com a energia, né? Parte dessa proteína que é degradada no rumen, ela vai depois ser excretada via urina, tá bom? E aí, vamos dizer, formou a proteína microbiana, né? Eu tenho energia, eu tenho a proteína, formei a proteína microbiana. Que parte dessa proteína microbiana vai para onde? Vai para o intestino. E quando chega no intestino, o que vai acontecer? No intestino uma parte vai ser digerida, né? Então a gente vai ter aquela proteína que não foi degradada no rumen, ela vai ser degradada aqui também, e vai uma parte de proteína microbiana. Chegando lá, uma parte dessa proteína microbiana é utilizada para o próprio consumo do organismo, para a mantença, né? Uma parte vai para as fezes e ainda uma parte vai ser utilizada para formar a proteína do leite. E quando a gente tem um excesso também de composto nitrogenado, né, de proteína que não foi utilizada, ela pode também ser excretada em maior quantidade na urina, assim como ela também pode passar para o leite. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, não é só você garantir o aporte de proteína que chega no rumen, como também você precisa garantir que chegue energia ao mesmo momento, né? E aí, com relação a isso, a gente tem que pensar no seguinte, né? A maior quantidade a grande parte da energia que se utiliza na dieta, né? É através de você fazer o fornecimento de milho, né? Então, o grão de milho, a maior parte dele, né? Como a gente pode ver aqui na composição, 72% do milho, ele é NDT, né? Ele é amido, quer dizer. Porém, o que acontece? Só que o fato dele ter o amido não significa que ele vai ser facilmente digerido, porque o grão de milho ele tem certas características na sua estrutura que não são muito favoráveis com relação à digestibilidade. Então, primeiramente que ele tem esse fator, né, que é de ser envolto desse pericarpo intacto, né, que você facilita muito quando você rompe isso, né? Outra coisa é com relação à área superficial, né, de milho, como a gente pode ver assim, é mais fácil você fazer um processamento, você moer esse milho, porque aí você diminui a área de superfície. Quando a gente diminui, pica ele em vários pedacinhos, a gente faz com que a população de micro-organismos elas conseguem se aderir àquelas menores partículas e aí facilita na digestão, né? E além disso, o grânulo de amido que está ali, ele está bastante envolto com uma matriz proteica densa, que também dificulta. Então, aqui nessa foto tem uma amostra de fezes ali no saco, né, que a gente pode ver, que é uma situação bem corriqueira de se encontrar fezes com milho, né, com grão, com bastante milho nas fezes. Então, e o que isso está significando? Significa uma perda de amido fecal, né? É um excesso que você colocou ali, ou aquilo está em excesso, ou muitas vezes ele não está na forma que é necessário para que aumente a digestibilidade. E se não aumentar a digestibilidade disso, não vai ter a questão da energia suficiente chegando ali no rumen para poder fazer aprimorar, né, a digestão da proteína, formação de proteína microbiana. Outra característica também que a gente tem que pensar é com relação à composição de endosperma do grão de milho, né? Então, geralmente a gente vê o que acontece. O grão de milho, né, ele é composto de duas partes de endosperma, o que a gente chama de endosperma farináceo e o endosperma vítreo. Qual que é a principal diferença entre eles, né? Que a parte de endosperma farináceo, ela é considerada aquela parte que tem uma certa umidade, então é um pouco mais molinho. E já a parte de endosperma vítreo, que compõe o milho, ele já tem uma parte de ser um pouco mais rígido. Aí a gente tem aqui uma diferença grande com relação, por exemplo, ao grão de milho,
que nós temos no Brasil comparado com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a composição desse grão ela tem bastante quantidade de endosperma farináceo, o que facilita, de certa forma, a digestibilidade desse grão. Já o nosso do Brasil, ele tem bastante quantidade, tem maior quantidade de endosperma vítreo, né? O que acaba dificultando um pouco a digestibilidade. Então, devido a isso, vou mostrar um pouco mais de imagem para vocês aqui para a gente entender, né? Uma diferença, assim, com relação, por exemplo, nessas figuras aqui, a gente pode ver um exemplo em cima ali das células que compõem o endosperma farináceo. Então, o que é interessante aqui observar, né? Que esses grânulos de amido, eles têm uma certa mobilidade, então, eles não estão tão aglomerados, né? Então, aquela matriz proteica densa, ela é um pouco mais fina, do que comparado com, por exemplo, a parte do endosperma vítreo, que a gente tem uma grande aderência de matriz proteína, de matriz proteica envolta no grânulo, e isso faz com que ele tenha essa aparência mais rígida. Então, daí já dá para sacar, né? O que vocês acham que a bactéria vai ter mais facilidade de aderir? Vai ser num material que tem, de certa forma, menos de rigidez ali, ou vai ser num material mais rígido? E aí, devido a essas características, né? Por isso que é tão importante a gente pensar no processamento do grão de milho, né? Então, os principais exemplos aqui que eu trouxe para vocês, né? Para que facilite a digestão. O objetivo desses processamentos é facilitar a digestibilidade do amido, porque não adianta você fornecer o amido na dieta se o organismo ele não consegue digerir com facilidade. Então, pode ser que ele desperdice, se você não facilita, ele vai desperdiçar, ou ainda a energia vai demorar para tá disponível para o organismo ruminal, né? Então, a gente tem silagem de milho, o milho grão reidratado, né? Silagem de grão úmido de milho, ou até a moagem do milho, né? São exemplos de processamento que fazem isso, né? Que rompe o pericarpo, que aumenta, quer dizer, diminui as áreas de superfície, né? Do milho e ajuda nessa parte de otimizar essa matriz proteica densa que tem nos grânulos. Outra coisa, gente, aqui eu trouxe um exemplo para vocês aqui, né, aqui a gente tem um gráfico, né, que a gente consegue ver aqui a digestibilidade do amido com relação ao tempo em que uma silagem ficou armazenada, né. Cada linha dessa aqui, cada cor de linha dessa que a gente pode ver, é um trabalho diferente, né, em que todos eles, a gente chama atenção aqui, né, que a partir que esse aumento da digestibilidade, né, ele se deu ali principalmente a partir de 30 a 60 dias, né, e isso foi, assim, de certa forma, uma constância nesses trabalhos, né, então, qual é a mensagem aqui? Fez uma silagem, para garantir que essa silagem ela tenha uma boa digestibilidade, o que é fundamental? Seria pelo menos que esse silo ficasse, que essa silagem ficasse armazenada pelo mínimo ali de 60 dias para poder você garantir, né, a digestibilidade do amido. Então, essa que é a mensagem aqui. E aí, quando a gente pensa assim, entendendo, né, o porquê que o amido é importante, né, porque ele tem que chegar, mais uma vez, qual é que é a relação dele com a proteína? A relação dele com a proteína é ele fornecer a energia para poder sintetizar a proteína microbiana, que vai ser sintetizada a partir da proteína degradada no rumen. Então, tem um valor ideal ali que a gente considera, né, que seria tipo de 23 a 27% desse amido na questão da matéria seca, né? Porém, a gente tem que sempre lembrar que esses valores, tem que ser sempre levado em consideração com a exigência do animal, qual que é a lactação, qual que é o dia de lactação da vaca,
qual que é o nível de produção, né? Fornecer energia, você tem que estar sempre elencando isso, né? Então, mais de uma certa forma, uma regrinha básica seria você ter no mínimo 23, o valor seria 23 a 27, onde que se você fornece menos que 23, você pode estar limitando a questão da produção de leite por estar fornecendo menos energia que um animal precisa, né? E aí, se consequentemente você tem uma menor síntese de proteína microbiana no rumo, então você diminui a eficiência ali da formação da síntese microbiana. Existe também a possibilidade de você ter um menor teor de proteína no leite em virtude dessa falta de energia. E quando esse menor teor de proteína no leite está ligado à diminuição de energia, a gente pode ter também uma ineficiência de utilização da ureia, sendo que ela pode se aumentar a excreção indo até para o leite. Já se você ultrapassa esse valor para acima de 27%, né, a gente já tem outros riscos aqui, porque acima de 27% você está dando demais amido, e esse amido, lembra que se ele está facilmente digerido, se ele está num processamento que propicia digestão rápida, ele vai gerar também uma quantidade de ácidos dentro do interior do rumen, né? Quando o alimento chega, as bactérias se aclopam, fazem a digestão microbiana, a fermentação, e com isso existe a formação a produção de gases, né, que são os ácidos graxos voláteis. E aí os AGVs, né, que a gente também observa. Quando a gente tem esse aumento muito grande de concentração de ácido graxo voláteis, a gente faz o quê? Uma queda de pH ruminal. Então, a gente pode ter ali uma situação de acidose subclínica e uma relação direta ali com a acidose, né, vai ser você predispor o animal à laminite, né? E isso aí vai ser uma situação que aquele animal começa a adoecer do casco, né? Outra coisa que pode acontecer é a queda de gordura no leite também pode se dar, né? Coisas aqui interessantes para a gente saber, né? Toda vez que a gente... Existe essa análise, né, que é de nitrogênio ureico do leite, que ele pode dar para nós, assim, uma medida, né, de como que a gente está... O que esse nitrogênio ureico faz? Ele tem um valor ideal ali de 10 a 14. E ele pode, assim, nos dizer, né, mais ou menos, assim, baseado nesse valor, se ele está acima ou se ele está abaixo, né, se ele está abaixo de 10 ou se ele está acima de 14, ele pode dizer para nós, dar um feedback de como é que a gente está, a nossa relação de amido e proteína na dieta está sendo, né? E isso faz com que, né, a gente otimize, né, a questão do uso da proteína. Lembrando que proteína é um ingrediente caro, né, e tem um impacto ambiental. Então, é legal que a gente sempre utilize a proteína no sentido de ter uma boa eficiência, né, na questão de você fazer na questão de você de ter uma eficiência, né? Outra coisa que é interessante, né, a gente lembrar é que o excesso de proteína, ele também já tem estudos que mostram, né, o quanto que ele tem uma relação negativa com a reprodução, né? Então, existe uma alternativa alimentar, né, que é muito utilizada quando não se tem uma questão de uma forragem de qualidade, um período de escassez de forragem, que a gente pode fazer a cana-de-açúcar com ureia, né? A cana-de-açúcar com ureia, ele é justamente esse combo de você... Como a cana-de-açúcar, ela tem bastante teor de NDT, né? Ela tem também bastante energia. Porém, ela é pobre em proteína. Aí você pega e suplementa com a ureia, né? E aí você tá dando um suporte, né? Só que acontece que existe muita falha de se utilizar esse manejo, né? De você fazer a cana-de-açúcar com ureia, e isso às vezes está ligado, né, a você ter perdas na reprodução. Então, você
perdas embrionárias, ou então os animais não conseguem ciclar. E isso está muito relacionado com o mau uso, principalmente da ureia, né? Ou qualquer situação que a gente tenha um aumento de proteína em excesso, a gente pode ter isso, a gente pode ter esse comprometimento da via reprodutiva, porque a gente vai ter uma tendência a ter um pH mais alcalino, né, de sangue, e isso vai fazer com que o pH altere também o pH uterino e acabe dando essas perdas embrionárias. Então, como é que esse nitrogênio ureico, né, ele pode ser utilizado assim como uma medida, né? Ele pode mostrar para a gente, né, por exemplo, existe alguns manejos que são feitos, né, assim, de práticas nutricionais que podem culminar em aumentar o nitrogênio ureico no leite, né? Alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma silagem de milho nova, que você tem menos de 3 meses de ensilagem, pastagem nova muito adubada, pré-secado úmido com alto teor de proteína bruta, ou inclusão excessiva de ureia no concentrado. Ou você fornecer um milho que não está sendo muito grosseiro, que ele está tendo uma dificuldade de disponibilidade do amido, né, também. E aí, como é que a gente pode, né, olhar para o nitrogênio? A gente sempre tem que utilizar essa medida de nitrogênio ureico no leite, olhando para quanto que tem de proteína no leite e quanto que tem de proteína na dieta. Então, são 3 coisas que vão fazer relação. E aí, como é que a gente faz essas associações? Por exemplo, proteína está baixa, né? Proteína do leite está baixa. Vamos medir aqui como é que está saindo no leite para entender se essa relação está ok. Se a ureia do leite não estiver baixa, né? Nesse caso, o que está indicando para nós? Está indicando que provavelmente está faltando proteína na dieta. Mas quando a porcentagem de proteína do leite está baixa e o nitrogênio ureico do leite está no nível normal, que é de 10 a 14, então o que está acontecendo provavelmente é que o nosso amido que a gente está fornecendo na dieta, né, ou ele está em baixa quantidade, ou ele não está numa questão de uma boa digestibilidade. Então o organismo não está conseguindo fazer a utilização dessa proteína e assim convertendo lá na proteína do leite. Então, lembrando mais uma vez que a otimização do amido está entre 23% e 27%. E aí a gente vai falar sobre aqui a questão da composição da gordura do leite, né? Então, a gordura do leite, ela diferente da proteína, ela vai ser mais uma característica mais facilmente variada dentro a nível do que você consegue mexer na dieta, né? Então, você vê assim que mexer na dieta, mexer na proteína e mexer na dieta, ela tem uma variabilidade intermediária, mas quando você pensa em composição na gordura do leite, né, ela é a mais variável. Então, assim, existem muitos outros fatores que podem fazer com que a porcentagem de gordura do leite tenha grande variação, né? Então, até diferença dentro do rebanho, número de ordenha que faz na vaca. Quanto mais ordenha você tiver, mais a composição do leite, a porcentagem de gordura do leite, ela pode se diluir de certa forma. Menos ordenhas, um teor de proteína maior. Com relação à vaca, lote, o jeito que você fornece a alimentação também influencia, né? E aí a composição do leite, ela pode ser vista, né, de diferentes maneiras, assim, principalmente, né, quando pensar no que é composto, né, mais ou menos 99% da gordura do leite é formada de triglicerídeos, né, e esses triglicerídeos, eles têm mais de 400 diferentes tipos de ácido graxo, né, na gordura do leite. Então, sendo assim, como a gente pode ver, né, ele tem bastante
ele tem bastante variação, né? Uma grande diferença, assim, que a gente pode observar, né, é que existe esse fator racial, que ele é muito relacionado com, né, a gordura do leite. Então, principalmente, assim, quando a gente pensa em comparar, né, vaca holandesa com vaca Jersey, né, outra coisa. As girolandos também, elas têm uma tendência a ter uma porcentagem de gordura maior no leite, né, devido que os animais ebuínos, eles têm uma menor também, uma maior questão genética para produzir gordura.